As Três Idades da Vida Interior, tomo 1, primeira parte, páginas 260 a 266. Atos essenciais da oração, parte 1. Quais são esses atos? É evidente, antes de tudo, que a oração não é apenas um ato de inteligência, como o estudo ou a leitura. Existem almas curiosas das coisas de Deus, mas isso não as torna contemplativas nem almas de oração. Embora sintam um prazer que ultrapassa em muito dos sentidos, tal prazer nasce mais do desejo de conhecimento do que do amor por Deus. Santo Tomás distingue perfeitamente esses dois tipos de amor e afirma que na oração o segundo, o amor de Deus, deve conduzir a inteligência ao conhecimento dele para amá-lo cada vez mais. Esta visão revela o realismo profundo dos mais fiéis servos de Deus. O prazer que nasce, não do amor a Deus, mas do amor pelo saber, muitas vezes gera orgulho e um amor próprio que ilude as almas, que acreditam buscar a Deus quando buscam apenas o conhecimento. O estudo e a especulação, ainda que respeitem a doutrina, não exigem o estado de graça, nem aumentam necessariamente a caridade. Atos essenciais da oração. A oração, pelo contrário, deve nascer do amor a Deus e levar a Ele. Se por amor a Deus nos propomos a contemplá-lo, então a contemplação de sua bondade e beleza aumentará o nosso amor. Como afirma Santa Catarina de Sena em seu diálogo, o amor segue o conhecimento e, ao amar, a alma busca seguir e revestir-se da verdade. Mais adiante, a santa declara: quanto mais se conhece a Deus desta forma, mais se ama, e quanto mais se ama, mais se conhece. Assim, amor e conhecimento se nutrem mutuamente. Ainda mais, aqui na Terra, diz Santo Tomás, o amor a Deus é mais perfeito que o conhecimento dele, e a caridade é mais elevada que a fé. Por quê? Porque o conhecimento, em certo sentido, atrai Deus até nós e, ao mesmo tempo, limita a capacidade das nossas ideias imperfeitas. Já o amor a Deus nos eleva e nos une a Ele. Enquanto estamos privados da visão beatífica, a caridade é o que principalmente nos une a Deus. Por isso, a perfeição reside, antes de tudo, na caridade, que deve ocupar o primeiro lugar em nossa alma. Na oração, a alma deve elevar-se a Deus sobre as duas asas da inteligência e da vontade, ambas sustentadas pela graça. A oração é, então, um movimento de conhecimento e amor absolutamente sobrenatural. Com isso em mente, podemos concluir quais são os atos essenciais da oração. Para que essa elevação alcance plenamente a Deus, ela deve iniciar-se com um ato de humildade, sustentado pelas três virtudes teologais: fé, esperança e caridade, que nos unem a Deus, vivificam a virtude da religião e permitem que sobre nós desça a iluminação e inspiração do Espírito Santo. A alma generosa voa como um pássaro pelo esforço de suas próprias asas, mas o sopro do Espírito Divino sustenta esse voo e a eleva muito além de onde ela chegaria por seu próprio esforço. Pois, sem dúvida, os dons do Espírito Santo se encontram nas almas de todos os justos. Vejamos então esses atos da oração. Nos perfeitos, esses atos são frequentemente simultâneos e contínuos, mas para descrevê-los é necessário listá-los um a um, conforme aparecem nos principiantes. Primeiramente, a oração normalmente inicia com um ato de humildade, pois não devemos esquecer quem somos diante de Deus. Lembremos as palavras que o Senhor dirigiu a Santa Catarina: eu sou aquele que é, tu és aquela que não é. Por nós mesmos nada somos e ainda menos que nada, pois nossos pecados nos colocam abaixo da própria existência. Este ato de humildade deve vir acompanhado de arrependimento e adoração, semelhante ao gesto de ajoelhar-se ao entrar na igreja. Esses atos removem o principal obstáculo à graça, que é o orgulho. Essa humildade sincera, longe de nos deprimir, nos lembra que trazemos um tesouro precioso em um vaso frágil, a graça santificante e a Santíssima Trindade, que habita em nós. Assim, nossa oração não é fruto de um sentimentalismo vazio, mas da vida da graça, imensamente superior à nossa sensibilidade. Atos essenciais da esperança e da caridade na oração. O ato de esperança nos leva, por sua vez, a um ato de caridade, como explica Santo Tomás de Aquino. A partir do momento em que o ser humano confia em obter um benefício de Deus, inclina-se a pensar que esse Deus, benfeitor, é bom por natureza, e ainda maior que os benefícios que concede. Por essa razão, a esperança nos predispõe a amar a Deus por sua própria bondade. Assim, brota espontaneamente em nós o ato de caridade, primeiro em forma afetiva.
Se durante esses afetos a sensibilidade oferece seu apoio à vontade, revigorada pela caridade, tal apoio pode ser útil, desde que permaneça em devida harmonia e submissão. No entanto, essa sensibilidade não é essencial, pois nas secas espirituais ela se extingue por completo. Esses afetos sensíveis devem ser tranquilos e profundos, e não superficiais, expressando-se assim: não quero enganar a ti, meu Deus, dizendo que te amo. Concede-me a graça de amar-te sobre todas as coisas. Amo-te, Senhor, de todo o meu coração. Finalmente, essa caridade afetiva deve transformar-se em caridade ativa. Quero, Senhor, conformar minha vontade com a tua vontade divina. Que tua vontade se cumpra em mim, pela minha fidelidade aos teus mandamentos e ao espírito dos teus ensinamentos. Quero romper com tudo que me prende ao pecado, ao orgulho e à sensualidade. Quero, Senhor, participar cada vez mais da vida divina que me ofereces. Tu vieste para que tivéssemos vida em abundância. Aumenta meu amor por ti. Tu desejas dar. Quero receber como desejas que eu receba, na prova e na consolação. Seja quando te aproximas de mim para me associar aos mistérios jubilosos de tua infância ou aos dolorosos de tua paixão, pois todos me conduzem à vida eterna. Hoje tomo a resolução de ser fiel a ti, especialmente naquela área em que tantas vezes me desviei. Como diz Santa Teresa de Jesus, podemos meditar lentamente nas palavras do Pai Nosso. No ponto culminante da oração, fruto das virtudes teologais, o conhecimento da fé, o amor da esperança e o da caridade se inclinam, guiados pelo Espírito Santo, a fundir-se em um único olhar de amor, fiel e generoso, que é o começo da contemplação. Uma contemplação cristã que contempla Deus e a humanidade do Salvador, como o artista contempla a natureza e que como uma mãe olha para o rosto de seu filho. Essa oração começa a compreender e saborear os mistérios da salvação, a habitação da Santíssima Trindade, a natureza do corpo místico do Salvador e a comunhão dos santos. Pouco a pouco, ela nos introduz na intimidade de Cristo, que é a intimidade de amor. Nada é mais eficaz para corrigir os defeitos de nosso caráter e fazer brotar em nós um profundo desejo de nos assemelharmos àquele que nos disse: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Essa oração torna nosso coração cada vez mais semelhante ao sacratíssimo coração de Jesus, pois, sem nos darmos conta, tendemos a imitar aquilo que intensa e verdadeiramente amamos. Existem personalidades tão difíceis que só conseguem se transformar por meio da contínua e amorosa contemplação de Nosso Senhor em oração. A oração como ato de humildade. Na oração, o primeiro ato geralmente é um ato de humildade, pois não devemos esquecer quem somos ao nos aproximarmos de Deus. Recordemos o que o Senhor disse a Santa Catarina de Sena: eu sou aquele que é, tu és aquela que não é. Por nós mesmos nada somos e até menos que nada, já que nossos pecados nos rebaixam a um estado inferior ao da própria inexistência. Esse ato de humildade normalmente é acompanhado por um ato de arrependimento e um ato de adoração, semelhante ao gesto da genuflexão ao entrar em uma igreja. Tais atos afastam o principal obstáculo à graça, que é o orgulho. Essa humildade sincera, longe de nos desanimar, traz à memória que em um frágil vaso carregamos um precioso tesouro, a graça santificante e a Santíssima Trindade que habita em nós. Assim, nossa oração não parte de um sentimentalismo vazio, mas da vida de graça que está muito acima de nossa sensibilidade. Após o ato de humildade, segue-se um ato de fé profundo e prolongado em uma das verdades fundamentais: Deus, suas perfeições, sua bondade, nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios de sua vida, paixão e glorificação, ou ainda em nossos deveres essenciais, nossa vocação, nosso último fim, o pecado e os deveres do estado de vida. Todos esses motivos devem estar continuamente diante de nós. Nos dias de festa, meditaremos sobre os temas específicos da celebração. Se for um mistério da vida do Salvador, como sua paixão, convém contemplá-lo primeiro em seu aspecto visível e depois em seu lado espiritual, detendo-nos no valor infinito dessa realidade e nos demorando nessa fonte abundante de fé e amor. Muitas vezes, poucas palavras do Evangelho ou da liturgia são suficientes para as almas mais avançadas, como grãos de incenso no altar da caridade. Não são necessários longos raciocínios. Um simples ato de fé teologal é superior a qualquer discurso elaborado. E tal fé se torna cada vez mais pura, até que, aliada a um certo grau de admiração e amor, recebe o nome de contemplação.
Essa fé infusa, superior a toda a filosofia e a teologia discursiva, faz-nos aderir de maneira infalível e sobrenatural aos mistérios que no céu os eleitos contemplam face a face. Como diz São Paulo, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ainda que obscura, essa fé é segura e certa, sendo a primeira luz de nossa vida interior. Creio em um só Deus. E em um momento, esse creio quase se torna um vejo, como se ao longe vislumbrássemos já a fonte de águas vivas pela qual suspira nossa alma. Essa visão de fé sobre a bondade e a verdade de Deus faz surgir espontaneamente um ato de esperança. É o desejo da bem-aventurança, da vida eterna e da paz prometida pelo Pai Celestial aos seguidores de Jesus Cristo. Sabendo que, apenas com nossas forças, não alcançaríamos esse fim sobrenatural, o coração se volta para a bondade infinita de Deus, que sempre estende sua mão nas nossas necessidades e pede sua graça. Esse pedido, inspirado pela esperança, confia no auxílio divino. A oração como ato de caridade. O ato de esperança, por sua vez, nos conduz a um ato de caridade. Como afirma Santo Tomás de Aquino, a partir do momento em que o ser humano confia em obter um benefício de Deus, ele se inclina a reconhecer que esse Deus, seu benfeitor, é bom por natureza e melhor que os próprios benefícios. Por essa razão, a esperança nos dispõe a amar a Deus pela sua própria bondade. Assim, em nós nasce, espontaneamente, o ato de caridade, inicialmente em forma afetiva. Se, durante esses movimentos do coração, a nossa sensibilidade se une à vontade, vivificada pela caridade, essa união pode ser proveitosa, desde que se mantenha em subordinada posição. No entanto, a sensibilidade não é essencial, e nas épocas de aridez, ela pode desaparecer completamente. Nesses momentos, os sentimentos de amor devem ser tranquilos e profundos, não superficiais. Poderiam ser expressos da seguinte maneira: Meu Deus, não quero vos enganar, dizendo que vos amo. Concedei-me a graça de vos amar acima de todas as coisas. Eu vos amo, Senhor, de todo o meu coração. Finalmente, essa caridade afetiva deve transformar-se em caridade ativa. Quero, Senhor, conformar minha vontade à vossa vontade divina. Seja feita a vossa vontade, que ela se cumpra em mim pela minha fidelidade aos mandamentos e ao espírito dos conselhos. Quero romper com tudo que me escraviza ao pecado, ao orgulho e à sensualidade. Quero, Senhor, participar cada vez mais da vida divina que me ofereceis. Viestes para que tivéssemos a vida em abundância. Aumentai meu amor por vós. Vosso desejo é apenas dar. E eu desejo receber como quereis que eu receba, tanto nas provações quanto nas consolações. Seja ao vosso lado nos mistérios alegres de vossa infância, seja nos dolorosos de vossa paixão, pois todos nos conduzem à vida eterna. E hoje faço o propósito firme de vos ser fiel naquela área em que tantas vezes me perdi. Assim quero. Podemos, como sugere Santa Teresa, meditar lentamente as palavras da oração do Pai Nosso. Chegando a esse ponto culminante da oração, fruto das virtudes teologais, o conhecimento pela fé, o amor pela esperança e pela caridade, orientados pelo Espírito Santo, tendem a fundir-se em um único movimento de amor fiel e generoso, que é o início da contemplação. Trata-se de uma contemplação cristã que olha para Deus e para a humanidade do Salvador, como o artista observa a natureza e como uma mãe contempla o rosto de seu filho. Essa oração começa a compreender e a saborear os mistérios da salvação, a inabitação da Santíssima Trindade, a natureza do corpo místico do Salvador e a comunhão dos santos. E aos poucos, ela nos conduz à intimidade de Cristo, que é uma intimidade de amor. Nada é mais eficaz para corrigir os defeitos de nosso caráter e despertar em nós o desejo ardente de nos assemelharmos àquele que nos disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus. A oração realizada dessa forma torna nosso coração mais semelhante ao Sagrado Coração de Jesus, pois, mesmo sem perceber, tendemos a imitar aquilo que intensa e verdadeiramente amamos. Existem alguns temperamentos tão difíceis que somente se transformam pela contínua e amorosa contemplação de nosso Senhor na oração. A união na oração e o fruto da contemplação. Essa união na oração atinge seu ponto mais elevado quando, pela graça divina, é concedido ao fiel um vislumbre profundo e silencioso da presença de Deus, um momento em que o intelecto e a vontade se fundem no puro desejo de união com Ele. Essa forma elevada de oração, conhecida como contemplação, representa um dom especial do Espírito Santo, que leva a alma a experimentar
ainda que de forma incompleta, o mistério de Deus. Esse estado de contemplação não é atingido pelo esforço humano apenas, mas pela abertura à ação da graça divina. E é aqui que se confirma a afirmação de Santo Tomás de Aquino: a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. A contemplação é o momento em que a alma se liberta das limitações de seus próprios pensamentos e afetos, rendendo-se à presença amorosa de Deus. Na medida em que se avança nesse caminho, a oração torna-se menos um esforço voluntário e mais uma entrega confiante, na qual Deus mesmo conduz a alma. A contemplação, enquanto experiência direta e pessoal do amor de Deus, transforma profundamente a vida interior. Os frutos dessa transformação são visíveis: a humildade, o desapego dos bens materiais, a paz interior, a alegria profunda e o desejo sincero de servir ao próximo. A alma que contempla a Deus não pode deixar de se sentir impulsionada a praticar a caridade de forma concreta, pois o amor divino, uma vez experimentado, deve transbordar em atos de bondade e compaixão. Além disso, a contemplação desperta no coração do fiel uma profunda esperança na vida eterna. Ao tocar, ainda que de modo velado, a presença de Deus, a alma experimenta um vislumbre da felicidade perfeita que será plenamente realizada na visão beatífica. A visão de Deus, face a face na eternidade. Como diz o apóstolo Paulo: agora vemos como em um espelho, de maneira confusa, mas então veremos face a face. Por fim, a contemplação nos ensina que a verdadeira vida interior é uma caminhada constante em direção a Deus. Um movimento que se inicia no amor de Deus por nós e que só se completa quando retornamos a Ele, plenamente transformados. A oração contemplativa, assim, não é um fim em si mesma, mas um meio de nos aproximarmos de Deus e de nos configurarmos a Cristo, até que possamos dizer com São Paulo: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas em mim. Agora compreendemos melhor a definição de Santa Teresa, apresentada no início deste capítulo. A oração mental, a meu ver, não é senão um trato de amizade, estando muitas vezes em diálogo a sós com aquele que sabemos que nos ama. Oração de simplicidade. Os atos de humildade, fé, esperança e caridade, que antes mencionamos, tendem, sob a ação do Espírito Santo e à medida que a alma cresce, a fundir-se em um simples olhar de amor ardente. Por isso, aquele método mais estruturado, que pode ser útil no início, deve ceder lugar cada vez mais à docilidade ao Espírito Santo, que sopra onde quer. Assim, a oração torna-se uma comunhão espiritual prolongada, como a definia o camponês de Ars. Eu olho para Nosso Senhor e Ele olha para mim. Uma alma de oração diz muito com poucas palavras, que repete frequentemente, sem dizer duas vezes a mesma coisa. Essa comunhão espiritual contínua torna-se como a respiração da alma, o seu repouso em Deus. Ela inspira a verdade e a bondade de Deus pela fé e expira amor. Tudo o que recebe de Deus na forma de graças sempre renovadas, devolve em adoração e amor. Assim, pedir a graça da contemplação é pedir que a venda do orgulho espiritual que cobre nossos olhos caia de vez, permitindo-nos penetrar e saborear verdadeiramente os grandes mistérios da salvação. O do sacrifício da cruz, perpetuado na missa, e o do sacramento da Eucaristia, alimento das nossas almas. Bossuet, sem correr o risco de cair no quietismo, nos convida a essa oração afetiva simplificada em seu precioso opúsculo, maneira breve e fácil de fazer oração com fé e simples presença de Deus. Citemos alguns dos principais trechos. Devemos acostumar nossa alma a nutrir-se com um simples e amoroso olhar para Deus e para Jesus Cristo, nosso Senhor. Para isso é necessário afastá-la, pouco a pouco, do raciocínio dos discursos e dos afetos multiplicados, para mantê-la na simplicidade, no respeito e na atenção. E, assim, aproximá-la cada vez mais de Deus, seu único bem soberano, seu princípio primeiro e seu fim último. A perfeição desta vida consiste na união com nosso bem soberano. E quanto maior for a simplicidade, mais perfeita será essa união. Por isso, a graça convida interiormente aqueles que buscam a perfeição a tornarem-se simples, para que por esse caminho cheguem a usufruir do único necessário, que é a unidade eterna. Uma só coisa é necessária, meu Deus e tu. Esse purgatório de sofrimentos ao qual Bossuet se refere, como algo necessário antes da iluminação, é a purgação passiva dos sentidos, de que falaremos mais adiante. De fato, ele está na entrada do caminho iluminativo, como uma espécie de segunda conversão.
Ora, compreendemos melhor a definição de Santa Teresa apresentada no início deste capítulo. A oração mental, a meu ver, não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Oração de simplicidade. Os atos de humildade, fé, esperança e caridade, anteriormente enumerados, tendem sob a ação do Espírito Santo e, à medida que a alma cresce, a se fundirem em um simples olhar de amor ardente. Assim, aquele método inicial, útil para os primeiros passos, deve ceder espaço, cada vez mais, à docilidade ao Espírito Santo, que sopra onde quer. Desse modo, a oração se torna como uma comunhão espiritual prolongada, definida pelo humilde de Ars. Eu olho para o Senhor e Ele olha para mim. Uma alma de oração expressa muito em poucas palavras, que frequentemente repete, sem dizer duas vezes a mesma coisa. Essa comunhão espiritual prolongada assemelha-se à respiração ou ao descanso da alma em Deus. Ela aspira a verdade e a bondade de Deus pela fé e expira amor. Tudo o que recebe de Deus, em forma de graças sempre renovadas, ela devolve em adoração e amor. Dessa forma, pedir a graça da contemplação é pedir para que a venda da soberba espiritual que cobre nossos olhos caia de uma vez, permitindo-nos penetrar e saborear verdadeiramente os grandes mistérios da salvação. O sacrifício da cruz, perpetuado na missa, e o sacramento da Eucaristia, alimento de nossas almas. Capítulo 19. Caminho para a vida de oração e perseverança. Após explorar o que é a oração e como, nos iniciantes, ela tende a simplificar-se gradualmente até alcançar a simplicidade descrita por Bossuet, abordaremos agora o caminho para ingressar na vida de oração e perseverar nela. Como ingressar na vida de oração? Primeiramente, é fundamental lembrar que a oração depende, antes de tudo, da graça de Deus. Assim, a alma se prepara menos por métodos mecânicos e muito mais pela humildade, pois Deus concede sua graça aos humildes seides e os torna humildes para enchê-los dela. Nosso Senhor, ao nos recordar da importância da humildade e da pureza de intenção, disse aos apóstolos: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Especialmente na intimidade desse reino, que é a vida de oração. Deus se agrada em instruir pessoalmente aqueles de coração humilde, em uma comunicação de coração a coração, como acontecia com o camponês de Ars, que passava longas horas diante do tabernáculo, em íntima conversa silenciosa com o Senhor. Aquele que se considera nada e aceita ser menosprezado, e não apenas aceita, mas encontra satisfação nisso, progredirá grandemente na oração e será enriquecido além de seus desejos. Além da humildade, a mortificação também nos prepara para a vida de oração. É necessário desapego tanto das coisas sensíveis quanto de nós mesmos. É fácil compreender que, se nosso espírito está ocupado com interesses e negócios mundanos, e nossa alma agitada por afetos excessivamente humanos, como inveja, rancor ou julgamentos precipitados, será difícil encontrar serenidade para conversar com o Senhor. Se durante o dia criticamos nossos superiores e lhes faltamos com o devido respeito, dificilmente encontraremos a presença de Deus na oração da tarde. É evidente que precisamos mortificar nossas inclinações desordenadas para que a caridade ocupe o primeiro lugar em nossa alma e se eleve espontaneamente a Deus, tanto nos momentos de provação quanto nos de consolo. Capítulo 19. Caminho para a vida de oração e perseverança. Parte 2. A importância da simplicidade e da pureza de intenção. Quando falamos sobre a vida de oração, é essencial cultivar um espírito de simplicidade e pureza de intenção. Isso significa aproximar-se de Deus com um coração despojado de complicações e segundas intenções. A simplicidade na oração nos permite entrar em comunhão mais profunda com Deus, facilitando a experiência de sua presença. Santa Teresa de Ávila afirmou que a verdadeira oração se caracteriza pela simplicidade. Para ela, a oração é uma amizade que se desenvolve no trato com alguém que sabemos que nos ama. Assim, essa amizade com Deus é alimentada pela humildade, pela pureza de coração e pela simplicidade de nossa abordagem. A oração, quando praticada com simplicidade, não requer longas elucubrações ou palavras rebuscadas. Uma simples intenção, um olhar amoroso ou um desejo sincero de se unir a Deus são suficientes para que a oração se torne eficaz. A beleza da oração reside na intenção pura de se encontrar com o Senhor, permitindo que Ele nos fale e nos conduza. Capítulo 19.
Caminho para a vida de oração e perseverança. Parte 3. O papel da mortificação. Além da humildade e da simplicidade, a mortificação é fundamental para desenvolver uma vida de oração autêntica. A mortificação envolve não apenas a renúncia a prazeres sensoriais, mas também o desapego das coisas materiais e do próprio ego. Essa prática nos ajuda a libertar a mente e o coração das distrações mundanas, permitindo uma maior concentração na vida espiritual. Quando nos dedicamos a mortificar nossas inclinações desordenadas, abrimos espaço para que a caridade ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. É a caridade que nos eleva a Deus, tanto em momentos de tribulação quanto de consolo. Assim, a oração se torna um diálogo contínuo com o Senhor, em que a alma busca a sua presença e se oferece a Ele em amor. Reconhecer a importância da mortificação nos ajuda a entender que sem ela será difícil encontrar um verdadeiro sossego para a oração. Se ocupamos nossas mentes com preocupações e críticas, fica difícil ouvir a voz de Deus. A mortificação não é um fim em si mesma, mas um meio de preparar nosso coração para a presença divina. A necessidade de silêncio interior. Para alcançar uma vida de oração efetiva, é imprescindível cultivar o silêncio interior. O ruído das preocupações diárias, das paixões e das distrações pode nos afastar da presença de Deus. Por isso, devemos buscar momentos de solitude e silêncio, onde a alma possa repousar em Deus e ouvir sua voz. Santa Teresa de Ávila, ao falar sobre a oração, enfatizou a importância da calma e da serenidade. Ela acreditava que a oração deve ser como uma conversa íntima com Deus, onde o coração se abre em sinceridade e amor. Essa relação de amizade com Deus exige um ambiente propício, que pode ser encontrado na quietude e na tranquilidade do espírito. À medida que nos tornamos mais acostumados a essa prática de oração, encontramos um novo desejo de nos voltarmos para Deus em todas as circunstâncias da vida. Nossa relação com Ele se torna cada vez mais profunda e autêntica, à medida que aprendemos a confiar em Sua presença constante. Conclusão. Finalmente, a vida de oração é uma jornada que exige compromisso e dedicação. A humildade, a mortificação e o silêncio interior são os pilares que sustentam essa caminhada. Ao buscar uma relação mais próxima com Deus, experimentamos Sua graça e amor, que nos transformam e nos conduzem à verdadeira paz. Para alcançar a vida de oração, é necessário que, ao longo do dia, elevemos com frequência o coração ao Senhor, conversando com Ele sobre qualquer coisa que nos aconteça, como fazemos com o guia que nos acompanha na ascensão a uma montanha. Se agirmos assim, cada vez que nos detivermos um momento para comunicar algo mais íntimo a esse nosso guia, teremos algo interessante para contar a ele, principalmente se formos dóceis às suas inspirações, pois estaremos santamente familiarizados com ele. Para conseguir essa intimidade, ensina-se aos jovens religiosos a rezar a hora quando o relógio soa, que é oferecer-se ao Senhor para estar mais unidos a Ele e dispostos a recebê-lo quando chegar. Da mesma forma, recomenda-se, especialmente em certos dias de festa ou no primeiro sexta-feira do mês, multiplicar, desde a manhã até a noite, os atos de amor a Deus e ao próximo, não de maneira mecânica, como alguém que os conta, mas à medida que se apresenta a ocasião. Por exemplo, ao nos encontrarmos com qualquer pessoa, amiga ou inimiga. Se fôssemos fiéis a essa prática, ao chegar à tarde nos encontraríamos estreitamente unidos ao Senhor. É necessário, por fim, guardar silêncio na alma, ou seja, aquietar as paixões para poder ouvir a voz do Mestre interior que nos fala em voz baixa, como um amigo a seu amigo. Se andamos constantemente preocupados conosco mesmos, se estamos sempre nos buscando no trabalho, no estudo e nas atividades externas, como será possível encontrar gosto nas sublimes harmonias dos mistérios da Santíssima Trindade presente em nós, da encarnação redentora ou da Santa Eucaristia? É preciso, portanto, que a desordem e os ruídos da sensibilidade cessem se a vida de oração for possível. Por isso, não é de admirar que o Senhor castigue tanto a sensibilidade, especialmente na noite passiva dos sentidos, a fim de reduzi-la ao silêncio e obrigá-la a se submeter com docilidade ao espírito ou parte superior da alma. Toda essa tarefa pode ser chamada, com propriedade, de preparação remota para a oração. É muito mais fundamental do que a preparação próxima ou a escolha do tema, pois esta última não tem outra finalidade senão remover o fogo da caridade que nunca deve se extinguir em nós.
e que deve alimentar uma generosidade sustentada pela fidelidade ao dever do momento presente, a cada minuto. Por isso, é muito recomendável que se tenha chamado de oração no trabalho, que consiste em escolher um quarto de hora pela manhã ou à tarde durante o trabalho intelectual ou manual, não para interrompê-lo, mas para realizá-lo de maneira mais santa sob o olhar de Deus nosso Senhor. É uma prática muito proveitosa. Consegue-se, por esse caminho, deixar de buscar a si mesmo no trabalho e eliminar o que possa haver de demasiado natural e egoísta na atividade, para santificá-la e não perder a união com Deus, colocando a serviço dele todas as nossas energias e renunciando à complacência e à satisfação pessoal. As almas generosas e simples têm ali um grande meio para chegar à conformidade ininterrupta com a divina vontade e para guardar continuamente a presença de Deus, o que tornará menos necessária a preparação imediata para a oração, pois sempre estarão dispostas e inclinadas a se aproximar de Deus. Assim como a pedra tende ao centro da terra, assim que se faz o vazio ao seu lado. Por aí chegarão à verdadeira vida de oração, que será para elas como a respiração espiritual. Para alcançar a vida de oração e perseverar nela, é imprescindível a docilidade à graça divina. Assim, recordemos antes de tudo que a oração depende principalmente da graça de Deus. Por isso, a preparação da alma para a oração não se dá por métodos meramente mecânicos, mas por meio da humildade. Conforme as Escrituras, Deus concede a sua graça aos humildes, fazendo-os humildes para que possam ser preenchidos com ela. Nosso Senhor nos lembra da necessidade da humildade e da pureza de intenção ao dizer aos apóstolos: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus. Essa simplicidade de coração é essencial para adentrarmos na vida de oração, pois Deus se agrada em instruir os humildes pessoalmente, de coração a coração. Como exemplo, o camponês de Ars passava longos períodos em silenciosa e íntima conversa com o Senhor diante do tabernáculo, sem necessidade de palavras. Aqueles que se consideram pequenos e aceitam o desprezo, e não apenas o aceitam, mas aprendem a deleitar-se nele, esses farão grandes progressos na oração e serão agraciados além de seus anseios. Além da humildade, a mortificação e o desapego dos bens sensíveis e de si mesmo são fundamentais para se preparar para a vida de oração. É fácil perceber que, se nos deixamos absorver pelos interesses e negócios mundanos, e se nossa alma está agitada por paixões demasiadamente humanas, como inveja, ressentimento ou julgamentos temerários, dificilmente encontraremos paz para nos dirigirmos ao Senhor. Se passamos o dia criticando nossos superiores ou desrespeitando-os, dificilmente encontraremos a presença de Deus em nossa oração da noite. É essencial, portanto, que mortifiquemos nossas inclinações desordenadas, para que a caridade ocupe o primeiro lugar na alma e ela se eleve espontaneamente a Deus, tanto nos momentos de consolação quanto nas provações. Para alcançar a vida de oração, é necessário elevar o coração frequentemente ao Senhor durante o dia, conversando com Ele sobre tudo o que nos ocorre, da mesma forma como conversamos com um guia que nos acompanha na subida de uma montanha. Ao fazer isso, cada vez que paramos por um momento para compartilhar algo mais íntimo com o nosso guia, teremos algo valioso para contar, especialmente se tivermos sido dóceis às suas inspirações, pois, assim, estaremos em uma santa familiaridade com Ele. Para cultivar essa intimidade, ensina-se aos jovens religiosos a orar a cada hora, oferecendo-se ao Senhor conforme o relógio marca as horas, para que possam se manter unidos a Ele e prontos para recebê-lo quando Ele vier. Além disso, recomenda-se, especialmente em dias festivos ou na primeira sexta-feira do mês, multiplicar, desde a manhã até a noite, os atos de amor a Deus e ao próximo, sem fazê-lo de maneira mecânica ou apenas para contabilizar esses atos, mas aproveitando cada oportunidade genuína. Por exemplo, ao encontrarmos qualquer pessoa, seja amiga ou inimiga, um ato de amor pode ser praticado. Ao fim do dia, se formos fiéis a essa prática, estaremos mais profundamente unidos ao Senhor. É essencial também manter o silêncio interior, isto é, acalmar as paixões para que possamos ouvir a voz do Mestre interior, que nos fala de maneira suave, como um amigo conversa com o outro.
Se permanecermos constantemente preocupados com nossos próprios interesses, buscando apenas nosso proveito no trabalho, nos estudos e nas atividades exteriores, será difícil apreciar a sublime harmonia dos mistérios da Santíssima Trindade, da encarnação redentora e da Sagrada Eucaristia. Portanto, o desassossego e a agitação de nossa sensibilidade precisam cessar para que a vida de oração seja possível. Por isso, não é surpreendente que o Senhor discipline nossa sensibilidade, especialmente durante a noite escura dos sentidos, a fim de nos conduzir ao silêncio e à obediência ao Espírito, que é a parte mais elevada da alma. Todo esse esforço pode ser chamado apropriadamente de preparação remota para a oração. Essa preparação é muito mais fundamental do que a preparação próxima ou a escolha de temas para a meditação, pois seu objetivo é alimentar o fogo da caridade, que nunca deve se extinguir dentro de nós, sustentado pela generosidade e fidelidade ao dever do momento presente, a cada minuto. Por essa razão, recomenda-se muito o que se chama de oração no trabalho, que consiste em dedicar 15 minutos pela manhã ou à tarde, durante o trabalho intelectual ou manual, não para interrompê-lo, mas para realizá-lo de maneira mais santa, sob o olhar de Deus, nosso Senhor. Essa prática é de grande proveito. Por meio dela, deixamos de buscar nosso próprio benefício no trabalho e eliminamos tudo o que possa haver de demasiado natural e egoísta na atividade, santificando-a e preservando a união com Deus. Colocamos, assim, todas as nossas energias a serviço dele, renunciando à complacência e à satisfação pessoal. As almas generosas e simples encontram aqui um poderoso meio de alcançar uma conformidade ininterrupta com a vontade divina e de manter continuamente a presença de Deus. Dessa forma, a preparação imediata para a oração se torna menos necessária, pois essas almas estarão sempre dispostas e inclinadas a se aproximar de Deus, assim como uma pedra tende ao centro da terra quando há espaço ao seu redor. Por esse caminho, chegam à verdadeira vida de oração, que se torna para elas como uma respiração espiritual, uma união contínua e silenciosa com Deus, que transcende qualquer palavra ou ação específica e penetra cada aspecto de sua existência. Notas explicativas. Oração mental. A oração mental, conforme Santa Teresa de Ávila, é um diálogo íntimo e amoroso com Deus, que ultrapassa fórmulas, focando em uma relação pessoal e próxima. 2. Humildade. A humildade, fundamental na espiritualidade cristã, permite à pessoa reconhecer sua pequenez diante de Deus. Como destacado em Tiago 4,6, é essencial para receber a graça e progredir espiritualmente. 3. Simplicidade de coração. A simplicidade de coração associada à pureza de intenção é necessária para entrar no reino dos céus. Mateus indicando uma disposição para confiar plenamente em Deus como crianças. 4. Vida de oração. A vida de oração é um constante relacionamento com Deus, enriquecido pela preparação da alma através da humildade e mortificação, tornando-se uma expressão de amor e entrega. 5. Mortificação. A mortificação, ou autocontrole sobre desejos desordenados, é essencial para uma vida de oração profunda, promovendo o desapego e o foco em Deus. 6. Silêncio interior. O silêncio interior é vital para a contemplação, pois o ruído cotidiano impede a conexão com Deus. Santa Teresa enfatiza momentos de quietude para nutrir a oração. 7. Bossuet e a oração simples. Jacques-Bénin Bossuet, teólogo francês, destaca que a verdadeira oração é marcada por simplicidade e desapego, cultivando uma união amorosa e silenciosa com Deus. 8. Influência de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, reformadora da Ordem Carmelitana, é uma referência fundamental sobre a prática da oração. Suas obras, como O Caminho de Perfeição e As Moradas, são centrais na espiritualidade cristã. 9. Teologia da Cruz. A cruz e a Eucaristia simbolizam o sacrifício de amor de Deus e são essenciais na teologia cristã, sendo a Eucaristia considerada alimento espiritual que fortalece os fiéis. 10. Preparação remota para a oração. A preparação remota, por meio do desapego e da humildade, mantém a alma continuamente pronta para a oração, mais importante que a escolha de temas específicos. 11. Oração no trabalho. Oferecer o trabalho como oração é uma prática que santifica o dia a dia, mantendo fiel na presença de Deus e transformando o trabalho em ato. 12. Respiração espiritual.
Comparada à respiração, a oração torna-se parte inata da vida da alma, mantendo-a em constante comunhão com Deus. 3 citações bíblicas. Tiago 4:6. Destaca a humildade como caminho para a graça divina. Mateus 18 enfatiza a simplicidade e pureza como necessárias para entrar no reino de Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As 3 Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.